Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Vocês me pediram muito para contar esse caso, então tá aí, hoje eu vou contar para vocês o caso da Emily. Com certeza você já deve ter ouvido falar de casos tão absurdos que a gente até duvida se aquilo realmente aconteceu. Mas o que eu vou contar agora para vocês é real, é uma história que envolve mentira, manipulação, engano e um desfecho que ninguém gostaria de imaginar. Uma história que começa com uma adolescente cheia de planos e termina em um silêncio brutal, deixando uma família em pedaços e uma bebê sem a sua mãe. É claro que essa é uma história forte, uma história difícil de ser ouvida e também difícil de pesquisar para trazer por aqui, porque realmente acaba abalando o nosso emocional. Então só por esse esforço eu já mereço aí o seu like. Vou pedir também que se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Me segue também nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando um pouco do meu dia a dia. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. A protagonista dessa história se chamava Emily Sena, uma menina de apenas 16 anos, cheia de vida, de sonhos e de muitas expectativas. A Emily estava esperando seu primeiro filho e quem conviveu com ela naquela fase da vida lembra bem do brilho nos olhos dela ao falar da bebê que estava por vir. Sim, era uma menina e a Emily mal podia esperar para viver tudo aquilo que a maternidade prometia. Ela sonhava em ser mãe e ela não estava sozinha nessa jornada. Tinha ao seu lado o seu companheiro, que era o pai da criança, e também o apoio da mãe e do padrasto, que a criava como filha desde os 6 anos. A família do namorado também apoiava e tudo parecia estar se encaixando para a chegada da bebê. A Emily morava com o namorado e os dois estavam animados preparando o enxoval. A família dela estava muito empolgada, eles fizeram não um, mas 2 chás revelação. O quarto da bebê estava sendo planejado com todo o carinho e até o armário para guardar as roupinhas já estava sendo providenciado. A Emily era descrita como uma menina doce, querida por todos e mesmo sendo tão nova, levava a gravidez com muita responsabilidade e alegria. Ela não estava desamparada, muito pelo contrário, tinha amor por todos os lados. Do outro lado dessa história está uma mulher chamada Nathalie Ellen Pereira. Ela tinha 25 anos, 3 filhos e era casada com um homem chamado Christian. A Nathalie trabalhava como bombeira civil e dizia estar fazendo o curso de enfermagem. Para todos à sua volta, ela era uma mulher de muita confiança, mas ninguém sabia o que ela estava tramando por trás de toda aquela aparência de boa moça. A Nathalie já tinha passado por uma laqueadura, o que significa que ela não poderia mais engravidar. Mesmo assim, ela começou a dizer para o marido que estava esperando um bebê. E não foi só isso, ela chegou a apresentar exames de ultrassom falsos, inclusive um morfológico que foi postado nas redes sociais do próprio Christian, feliz com a notícia de que teria uma filha. Ela sustentou essa mentira por meses, exibia nas redes sociais uma barriga que aparentava crescer com o tempo, dizia que estava ganhando peso por conta da gestação e chegou a organizar um chá revelação. Só que teve um detalhe que começou a levantar suspeitas, deixando as pessoas com a pulga atrás da orelha. Muita gente sabia que ela tinha feito a laqueadura. E foi aí que começaram os questionamentos, porque a gente sabe que não tem como ter um bebê depois disso. As pessoas perguntavam para ela como que ela poderia estar grávida. E a Nathalie, por sua vez, dizia que explicaria tudo em um vídeo, só que essa explicação nunca veio. A verdade é que ela estava levando aquela farsa até o fim, empurrando o máximo que dava. Só que manter esse tipo de mentira exigia mais do que palavras. Em algum momento, o bebê precisaria aparecer, e foi então que a história tomou um rumo ainda mais sombrio. Inspirada em um caso semelhante que aconteceu em Porto Alegre, o caso Paula, que eu vou trazer aqui no canal ainda, onde uma mulher grávida foi atraída por outra com a promessa de um carrinho de bebê e acabou sendo atacada, a Nathalie começou a estudar tudo sobre como fazer um parto, inclusive vídeos técnicos sobre cesariana, pontos de incisão, formas de preservar a vida do bebê, como se estivesse se preparando para algo, se preparando para um parto. Ela passou a frequentar grupos de gestantes na internet usando o nome falso de Agnes Gui.
Ali, ela se apresentava como alguém generosa, disposta a doar roupinhas, fraldas e acessórios para mães que estivessem precisando, mas tinha uma condição: a pessoa precisava ir buscar as coisas na casa dela, no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá, e de preferência sozinha. Foi nesse contexto que a Emily apareceu. A Emily, como muitas jovens grávidas, fazia parte desses grupos para trocar experiências, conselhos, dicas de maternidade e também para conseguir ou doar itens. Quando a Agnes ofereceu roupinhas de bebê, a Emily ficou interessada. Afinal, qualquer ajuda é bem-vinda, ainda mais quando se está montando o enxoval de um bebê. A gente sabe que essas coisas custam muito caro, então assim, qualquer ajuda é válida. Só que a Emily, ela foi cuidadosa. Ela disse que só iria se fosse acompanhada do marido ou da cunhada. A Nathalie, ou melhor, a Agnes, resistiu, disse que não queria outras pessoas junto, que a rua dela era cheia de vizinhos fofoqueiros e que não se sentiria à vontade. Mesmo assim, a Emily insistiu que não iria sozinha. Até aqui parece só uma troca comum de mensagens com um pouco de desconfiança dos dois lados. Só que ninguém imaginava o que estava por vir. A Nathalie, ela prometeu mandar um motorista de aplicativo buscar a Emily em sua casa e levá-la até lá. E foi o que aconteceu. Só que o carro não era exatamente um Uber comum, era dirigido por um conhecido da própria Nathalie, um homem que mais tarde seria apontado como um parente próximo dela. Esse homem pegou a Emily em casa no dia 12 de março de 2024. Segundo os registros, ela foi levada até a casa do irmão da Nathalie, onde ela alegou que faria exames e pediu para usar o local por ser mais prático. Lá, segundo ela esperou a chegada da jovem. E foi a última vez que alguém viu a Emily com vida. A mãe dela começou a estranhar a demora. Ela tentou ligar várias vezes, mas não teve sucesso. Ela chegou a receber mensagens do número da Emily dizendo que estava comendo um pastel, que estava tudo bem, só que as mensagens não pareciam escritas por ela. Tinham um tom estranho, como se não fosse a Emily escrevendo. O padrasto da garota, ou melhor, o pai, porque ele realmente assumiu esse papel na vida da menina, também começou a se preocupar. Ele trabalhava como técnico em radiologia em um hospital chamado Santa Helena, e naquele momento já tinha um pressentimento ruim sobre o que podia estar acontecendo. No dia seguinte, uma mulher apareceu no hospital de cadeira de rodas dizendo que havia dado à luz em casa e precisava de atendimento médico. Ela estava com um recém-nascido nos braços e o mais impactante é que essa mulher era a Nathalie. E quem fez os exames nela foi justamente o pai da Emily. É assim, surreal. É daqui que a história começa a tomar um rumo insuportável de tão cruel. Porque só essa coincidência para mim já é algo muito pesado. Bom, o médico que atendeu a Nathalie naquele dia percebeu algo estranho logo de cara. Apesar dela afirmar que havia dado à luz em casa, o corpo dela não apresentava sinais compatíveis com um parto recente. E como ele sabia do desaparecimento da Emily, afinal era filha de um colega de trabalho, ele ligou imediatamente os pontos. A bebê que a Nathalie levava nos braços era recém-nascida, estava viva, saudável, mas o que mais intrigava todos ali no hospital era a possibilidade de que aquele bebê não fosse dela. A situação era tão absurda que num primeiro momento era difícil de acreditar, mas não tinha como ignorar os sinais. A intuição de todos ali dizia que aquilo ali era algo muito suspeito, que estava muito errado. Exames foram feitos, a polícia foi acionada e as suspeitas se confirmaram. A Nathalie não havia dado à luz. Aquela criança era filha de outra mulher e tudo indicava que essa mulher era a Emily Sena, que estava desaparecida. A partir dali, o caso tomou proporções que ninguém conseguia mensurar. A família da Emily, completamente devastada, foi chamada para prestar depoimento. A Nathalie foi levada para a delegacia junto com o marido, o suposto motorista de aplicativo, o irmão dela e a cunhada, já que tudo teria acontecido na casa deles. A pergunta que todo mundo se fazia naquele momento era onde estava a Emily e se ela tinha alguma ligação com isso tudo. Nos primeiros depoimentos, a Nathalie se manteve em silêncio sobre o paradeiro da jovem, mas logo depois, ao ser confrontada com as evidências, ela confessou, e confessou tudo. Só
só que a versão dela deixou muita gente em dúvida. Ela disse que havia perdido um bebê meses antes, o que ninguém conseguiu confirmar, e que desde então passou a procurar mulheres grávidas que talvez não quisessem ou não pudessem ficar com os seus filhos. Ela contou que conheceu a Emily pelos grupos de mães e que as duas conversavam bastante e conversaram várias vezes. Segundo ela, a Emily teria demonstrado estar passando por problemas no relacionamento, ela estaria insatisfeita com a gravidez e até cogitou dar o bebê. Mas a família da Emily desmentiu essa versão, e qualquer pessoa que tenha visto a maneira como ela falava da filha que estava por vir, percebe que essa narrativa simplesmente não faz sentido, porque o sonho da Emily era ser mãe. A Emily estava feliz, cercada de carinho, com tudo preparado para receber a bebê. Ela jamais cogitou abrir mão da criança, pelo contrário, era o seu grande sonho. A Nathalie contou que no dia 12 de março recebeu a Emily na casa do irmão. Ela disse que a jovem estava com contrações, aparentando que o parto se aproximava. E aqui vem uma parte extremamente delicada contada pela própria Nathalie durante o seu depoimento. Com frieza e uma tentativa quase teatral de justificar o injustificável, ela disse que em determinado momento aproveitou um instante de distração da Emily, que estava sentada e chorando de dor, e aplicou nela um mata-leão. A Emily teria desmaiado, e então a Nathalie amarrou as mãos da garota com fitas e fios. Ela disse que até tentou acordá-la, pois queria avisar que ficaria com o bebê e cuidaria dele como se fosse seu, como se isso pudesse minimizar o que ela estava prestes a fazer. Como quem diz, fica tranquila, você não vai sobreviver, mas a sua bebê vai ser bem cuidada porque eu vou cuidar dela. Isso pra mim é algo doentio. Bom, com a jovem desacordada e completamente vulnerável, a Nathalie usou ali um objeto da cozinha, um objeto cortante, para fazer uma incisão em forma de T no ventre da Emily, uma incisão tão precisa, segundo os peritos, que não atingiu nenhum órgão vital do bebê. A menina recém-nascida foi retirada e sobreviveu, já a mãe foi deixada ali naquele estado para morrer. A causa da morte da Emily foi uma perda total de sangue. A Nathalie não tentou socorrer, não chamou a ambulância, não pediu ajuda, ela já tinha cavado uma cova no quintal da casa do irmão e sabia exatamente o que faria com o corpo. E foi isso que ela fez. Com a bebê nos braços e a Emily ferida e agonizando, a Nathalie levou o corpo da jovem para o quintal, colocou na cova que já estava preparada e cobriu com terra. Mas cometeu um erro, porque um dos pés da Emily ficou de fora, e foi exatamente esse detalhe que dias depois levaria a polícia até o local onde ela havia sido enterrada. Os peritos que encontraram o corpo disseram que nunca tinham visto algo tão sofrido. Muitos precisaram parar, respirar, se recompor, e não é difícil entender o motivo. A imagem de uma adolescente com marcas nos pulsos, sinais de defesa e o corpo parcialmente enterrado aberto é algo que choca até profissionais mais experientes. Eu consigo imaginar a cena. Enquanto isso, a Nathalie seguia na delegacia contando a sua versão dos fatos, uma versão que tentava pintar a sua ação como fruto de um desespero, de uma dor pela perda de um bebê anterior, só que a polícia não se convenceu disso. Ela tinha uma laqueadura, gente. E os laudos mostraram que ela jamais esteve grávida. O ultrassom postado pelo marido era de outra pessoa, de uma clínica de um outro estado. A barriga que ela exibia nas redes sociais era resultado de uma falsa gestação que ela sustentava com mentiras, roupas largas e manipulação psicológica. E foi aí que começaram algumas perguntas que até hoje permanecem sem uma resposta definitiva. A Nathalie teria feito tudo isso sozinha ou ela teve ajuda? Ela afirma que agiu sozinha. Diz que cavou a cova, executou todo o plano e limpou os vestígios por conta própria. Mas os investigadores estranham alguns pontos. E eu também, sinceramente. Porque, por exemplo, o tal do motorista que levou a Emily até a casa, que segundo consta é parente da Nathalie, voltou ao local depois e disse que ajudou a limpar tudo. Ele disse que viu alguns sinais de sangue e que se assustou com a cena, mas mesmo assim não procurou a polícia e não questionou nada. Ele apenas ajudou a limpar como se estivesse fazendo uma simples faxina, ajudando a limpar como se fosse uma limpeza comum. E isso levanta
algumas suspeitas sobre o grau de envolvimento dele. A limpeza da casa também chamou a atenção, estava tudo muito limpo demais. Roupas sendo lavadas, objetos escondidos, marcas camufladas, só que os peritos usaram luminol, um reagente que revela vestígios invisíveis de sangue, e ali ficou comprovado que o local tinha sido sim o cenário de algo horrível. Além disso, a Emily foi encontrada com marcas no rosto indicando que pode ter sido agredida. E mais inquietante ainda, o braço dela apresentava uma fratura. Tudo isso contradiz a versão da Nathalie de que a jovem teria apenas desmaiado e que não sofreu nenhum tipo de violência além do necessário para realizar o que ela chamou de parto. Que não é um parto isso, né, gente? Outro ponto que intriga é que a Emily foi enterrada com fios de internet amarrado nos pulsos e nos tornozelos. Detalhes que indicam que ela estava amarrada e possivelmente consciente em parte do processo, porque você não amarra alguém que está desmaiado. A perícia ainda investiga a possibilidade de que ela tenha sido sedada ou dopada, o que explicaria a ausência de reação em certos momentos, o que confirmaria algumas partes do depoimento, mas assim, é um pouco estranho, sabe? Mas o que a gente sabe com certeza é que depois que o corpo da Emily foi encontrado, o Brasil inteiro parou para tentar entender como uma história tão cruel podia ser real. Esse caso viralizou muito, a notícia se espalhou, a comoção foi imediata e a revolta gigantesca não é para menos. A imagem de uma menina de apenas 16 anos, grávida, feliz, com a chegada da filha, sendo enganada e levada para uma armadilha, era difícil de aceitar. A brutalidade do que aconteceu foi tamanha que nem os próprios investigadores conseguiram continuar o trabalho de forma automática. Muitos precisaram parar, respirar e se recompor antes de seguir, porque era muito impactante tudo que aconteceu, tudo que eles descobriram e mais ainda o depoimento da responsável por tudo isso, porque sinceramente eu assisti vários trechos e eu quase caí de costa, porque é inacreditável a frieza com que a pessoa contou os detalhes do que ela fez com a Emily. O funeral precisou ser feito às pressas, a Emily foi enterrada às pressas, com o coração da família em pedaços, porque ela já estava ali há algum tempo, então não daria para segurar muito mais, sabe? O corpo já estava em um estado mais avançado, digamos assim, vocês sabem. O enterro foi simples, rápido, mas cercado por um sentimento de indignação. Ao mesmo tempo que todos queriam dar a ela um adeus digno, havia também a dor profunda de saber que a vida dela foi tirada de uma forma tão injusta. Eu acredito que o sentimento nesse funeral era, assim, um sentimento de vazio, indignação, e as pessoas com certeza estavam atônitas. Sabe quando você fica até anestesiado? Porque não tem outra palavra. Foi algo muito repentino, ela estava atrás de uma doação e ela encontrou o fim da sua vida. Ela tinha um futuro pela frente, estava realizando o sonho de ser mãe, e tudo isso foi arrancado dela de forma brutal. E essa é uma das coisas que mais impressionam nesse caso. O nível de planejamento da Nathalie. Ela não agiu por impulso, tudo foi friamente arquitetado. A escolha do nome falso para entrar nos grupos de gestantes, as conversas calculadas, a tentativa de atrair somente mães que estivessem esperando meninas, o falso ultrassom, a barriga forjada, o uso da casa do irmão, que tinha quintal e permitiria mais liberdade para executar ali o plano de enterrar tudo aquilo, e até a história inventada sobre ter perdido o próprio bebê. Tudo isso fazia parte de uma encenação cuidadosamente construída que levou pelo menos 9 meses. No depoimento que ela deu para a polícia, ela assume toda a responsabilidade, diz que o marido não sabia de nada, que o motorista de aplicativo apenas a ajudou depois, sem saber o que realmente estava acontecendo. A gente sabe que ele era um parente dela, né? Mas o que ela diz é que ele não sabia de nada, nem da limpeza, nem da carona que ele deu para Emily. Carona, né? Vou dizer assim, porque por ele ser um parente dela, eu não acredito, na verdade não é que eu não acredito, eu não considero ele um motorista de aplicativo, e sim alguém que fez um favor para Nathalie. O fato é que ela assumia toda a culpa e dizia que ninguém mais estava envolvido. Ela se responsabilizou por tudo. Só que tem muitas inconsistências, como por exemplo, o buraco onde a Emily foi enterrada. Inicialmente, ela disse que ela cavou a cova um dia antes. Depois ela mudou essa versão e afirmou que cavou no mesmo dia de manhã. A mudança no depoimento levanta dúvidas, afinal,
Cavar uma cova não é algo simples, ainda mais para uma mulher sozinha, sem ferramentas adequadas. É um trabalho pesado e mesmo que ela tivesse feito, era de se esperar que ficassem marcas visíveis nas suas mãos, aqueles calos de enxada. Mas até onde foi divulgado, até onde eu pesquisei, eu não encontrei uma confirmação sobre isso. Ela aparentemente não tinha marcas nas mãos por conta de ter utilizado algum instrumento para cavar aquele buraco. Além disso, o próprio fato da Nathalie ter levado a Emily para a casa do irmão, uma casa que não era dela, já mostra que havia a intenção de usar um local mais prático para fazer tudo sem chamar atenção. E se ela cavou esse buraco na casa do irmão no dia anterior, como que esse irmão não sabia desse buraco e não questionou o porquê desse buraco? É uma pergunta que fica martelando na cabeça. Bom, segundo ela, a casa era do pai, mas quem morava ali era o irmão com a esposa. Eles não estavam no momento em que tudo aconteceu, mas será mesmo que ninguém sabia de nada? Será que ninguém percebeu a movimentação de um buraco sendo feito, das roupas lavadas, a terra revirada no quintal, a presença de um corpo semi-enterrado ali, com o pé meio para fora? A investigação ainda vai responder essas perguntas. Esse caso é muito recente e eles ainda estão se mexendo para entender toda essa situação. Os celulares de todos os envolvidos, ou pelo menos das pessoas que em algum momento entraram na mira de suspeitos da polícia, estão sendo periciados. A polícia quer saber se houve troca de mensagens entre a Nathalie e outras pessoas sobre esse plano, se alguém sabia de alguma coisa e se a história de que ela fez tudo sozinha realmente se sustenta. Um dos pontos mais levantados é sobre o tal do motorista que levou a Emily até lá. A investigação aponta que esse homem era um parente da Nathalie. E ele diz que quando voltou ao local, horas depois de deixar a Emily lá, ele encontrou a casa suja com sinais claros de que algo tinha acontecido. Ele ajudou a limpar tudo isso. Isso por si só já levanta um alerta. Se ele viu algo estranho, por que ele não procurou a ajuda? Por que ele não questionou aonde estava a menina que ele tinha levado para aquela casa? Por que ele ajudou a limpar? Ele não perguntou nada para Nathalie naquele momento? É uma reação difícil de entender, é difícil de compreender alguém que chega em uma casa que está toda suja, que antes você deixou uma pessoa lá, que essa pessoa não tá mais lá, você vê ali alguma coisa que pode ser um líquido vermelho ali no chão e você ajuda a limpar. É no mínimo estranho e a dúvida se aprofunda quando ele mesmo confirma que ajudou, né, na limpeza, até a lavar roupa. Outro detalhe que chama atenção é o comportamento da Nathalie ao ser levada para a delegacia. É bizarro os depoimentos dela. Ela se mostrou calma, articulada, tentando justificar o que fez como se tivesse sido fruto de um momento de desespero por ter perdido aquele bebê que ela nunca teve grávida, porque ela tinha uma laqueadura. Só que quando ela saiu do ambiente da delegacia e se deparou com as câmeras da imprensa, tudo mudou. A Nathalie teve um ataque de nervoso, ela gritou, chorou, tentou esconder o rosto, se recusou a ser filmada. Foi uma reação completamente diferente da postura fria que ela manteve ao falar com os investigadores. A razão para isso, segundo ela, é porque ela não queria que os filhos a vissem na televisão. Disse que estava desesperada ao imaginar que eles soubessem o que ela tinha feito, o que é irônico, considerando que ela não pensou em nada disso quando planejou e executou o crime. Ela planejou isso por 9 meses, porque ela fingia uma gravidez dura 9 meses, ela precisava no final desses 9 meses de um bebê. Então ela passou todo esse tempo arquitetando o que ela faria. Um ponto importante que eu preciso esclarecer é que os 3 filhos que a Nathalie já tinha antes de tudo acontecer, 2 meninos e uma menina, não tinham qualquer envolvimento com o caso. E não há confirmação se o marido dela, o Christian, é pai dessas crianças. Mas o que se sabe é que eles ficaram sem a mãe, sem explicações, no meio de um turbilhão de informações, manchetes e julgamentos públicos. Enquanto isso, a bebê da Emily ficou sob os cuidados da família materna. O pai da criança ainda é muito jovem, ele recebeu o apoio dos avós da menina. O padrasto da Emily, que a criou desde pequena, agora precisa lidar com o luto e ao mesmo tempo ser forte e dar suporte a um recém-nascido que perdeu a mãe da forma mais cruel possível. Eu acho que isso é muito complicado, porque essa criança vai crescer sabendo o que aconteceu, como ela veio ao mundo, e isso é muito bizarro, sabe? É muito pesado também. Por mais que a gente queira poupar essa criança de no futuro saber o que aconteceu,
Não tem como, porque a história viralizou em poucas horas e passou a ser tema de reportagens em todo o país, não apenas pela brutalidade do crime, mas pela forma como tudo foi meticulosamente planejado pela Nathalie. E isso vai reverberar por muitos e muitos anos. Eu acho que uma parte que ajuda a confortar nessa situação é a empatia. As campanhas que as pessoas fizeram pedindo justiça, que se espalharam pela internet, grupos de mulheres revoltadas com a situação, que demonstraram publicamente os seus sentimentos, e mães de todo o Brasil que passaram a repensar a participação em grupos online de gestantes, porque assim, fica complicado, né? Muitas começaram a alertar outras mulheres sobre os riscos de compartilhar informações com desconhecidos, porque esse tipo de caso está acontecendo bastante. Esse crime, ele acendeu um novo alerta. Nem todo mundo que se aproxima em grupos de ajuda tem boas intenções. Inclusive, esses grupos que antes carregavam uma sensação de rede de apoio acabaram dando lugar ao medo. Muita gente passou a evitar esses encontros presenciais e com razão, né? Era a segunda vez em pouco tempo que um crime parecido acontecia aqui no Brasil. Lembrando o caso da Paula em Porto Alegre, que também foi atraída com a promessa de itens para bebê e acabou tendo o filho retirado de forma violenta. E teve também o caso da grávida de Canelinha, vocês lembram desse caso, né? Agora o que acontece é que a Nathalie Ellen Pereira foi indiciada por diversos crimes, pelo que ela fez com a Emily, pela ocultação do corpo, pela falsa gestação, pela tentativa de se passar por mãe da bebê e por todo o sofrimento causado à família da vítima. O Ministério Público deve enquadrar o caso como um dos mais graves da categoria, especialmente pelo nível de premeditação, pelas circunstâncias da vítima e pela motivação do crime. A defesa da Nathalie, como era de se esperar, tentou suavizar a narrativa, afirmou que ela teve um surto, que agiu em desespero, que estava abalada pela suposta perda do próprio bebê, mas nada disso se sustenta. Os laudos provam o contrário, provam que ela não estava grávida. E os depoimentos das pessoas que falaram com a polícia demonstram que ela estudou, planejou e executou cada passo com clareza da sua intenção. Não havia nada de impulso nessa história, que foi pensada por 9 meses. Tudo foi muito bem planejado, e mesmo que ela insista em dizer que ninguém a ajudou, os investigadores seguem tentando confirmar essa versão, porque é difícil acreditar que não teve a participação de mais ninguém e que ela agiu sozinha. A polícia tem sim alguns suspeitos que estão sob sigilo, né, de justiça, estão sendo investigados, mas continuam em liberdade, exceto pela Nathalie. Claro, ela está presa, aguardando ali a finalização do inquérito e a denúncia ao Ministério Público. E o que mais assusta é a frieza de uma mulher que, mesmo já tendo filhos, decidiu que precisava de mais um e que se convenceu de que a única maneira de conseguir isso era tirar de outra mulher. A Nathalie não queria apenas um bebê, ela queria um bebê do jeito que ela idealizou, uma menina, e foi atrás disso com uma obstinação perigosa. Ela escolheu a vítima específica, manipulou tudo ao redor, enganou a própria família, falsificou documentos e chegou ao ponto extremo, ao ponto onde não tem como voltar atrás. O que mais me chamou a atenção nessa história é realmente a coincidência, porque ela foi desmascarada por um detalhe que parece que saiu de um filme. O próprio pai da vítima era o técnico que fez os exames que provaram que aquela mulher não estava grávida, não havia dado à luz. É difícil mensurar a dor dessa família, porque ele esteve muito próximo de alguém que causou tanto mal para sua filha. O luto pela Emily veio acompanhado da necessidade de proteger a bebê, de enfrentar a mídia, de buscar justiça e de lidar com perguntas que talvez nunca tenham respostas. Mas uma coisa ficou clara: eles estavam unidos e agora o foco de todos passou a ser garantir um futuro digno para a menina que sobreviveu. Hoje essa bebê está com a família materna, crescendo, cercada de amor e cuidado, apesar de tudo o que aconteceu. E acho que isso é o mais importante. Essa criança, ela merece carinho, ela merece crescer da melhor forma possível, porque realmente começar a vida desse jeito já é muito difícil. Por fim, fica aqui a reflexão: o que leva alguém a cometer um crime desses? A Nathalie tinha 3 filhos, gente. 3 filhos. Ela era casada, tinha uma vida aparentemente estável. Por que ela fez isso, né? Algo dentro dela se rompeu e o desejo por algo que não podia ter
ou achava que precisava ter foi mais forte do que qualquer empatia por uma outra mulher, mais forte que o senso de justiça, mais forte que a humanidade, mas não mais forte do que a verdade, porque no fim a verdade apareceu e sempre aparece. A mentira caiu por terra e agora a justiça vai falar. Pelo menos eu espero isso, que a gente precisa acreditar que haverá justiça pela Emily e que a verdade completa e real virá à tona e os responsáveis, ou se for confirmado que ela é a única responsável, será punida com o rigor da lei. Mas é isso, gente. É claro que eu quero saber a sua opinião. Como eu falei, é um caso mega recente, então eu vou trazer atualizações para vocês conforme forem surgindo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece, deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.